Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Franco, sou psicóloga, sou coaching, sou consultora e facilitadora de grupos para o processo de desenvolvimento humano e organizacional e sou fundadora da Trilha Coaching Consultoria. E hoje eu vim para falar de luto. Estamos vivendo no momento de luto. Estamos vivendo luto sim, e daí? Cada um com a sua dor, com a sua perda, com a sua tristeza, com o seu sofrimento. Muitos estão vivendo o papel do enlutado, porque perdeu o pai, a mãe, filhos, porque perdeu tios, avós, amigos, pessoas queridas. Estão vivendo um momento em que não sabe como lidar com essa perda, com essa dor, porque nem se preparou para que isso acontecesse da forma veloz que foi, porque não é possível nem ao menos o ritual da despedida, num processo funeral, por exemplo. Não é permitido olhar e dizer tchau, vá com Deus. E a gente fica com esse sentimento de que alguma coisa aconteceu e eu não sei bem o que é, mas se foi. Quantas pessoas estão vivendo esse momento, esse luto, sem ao menos fazer a digestão desse luto? Muitas pessoas, e graças a Deus, que não viveram a perda de alguém querido, conhecido, mas vivem a dor de perder, da morte, pelos noticiários, por exemplo. Quantas notícias a gente vê da perda, da tristeza de pessoas morrendo, então também vivem o luto. Vivem o luto não só por perder pessoas, por ver pessoas morrendo, mas porque perde outras coisas que também são importantes. Vivendo o luto de não ter mais aquilo que tinha antes. Vivendo o luto de não poder ir e vir. O luto de não poder abraçar, beijar as pessoas que a gente ama. O luto do desemprego, de não saber como é que faz para sustentar a família. O medo de não colocar o pão dentro de casa. A perda da pouca economia que tinha no banco. A perda de conexão, da sociabilização dos amigos, do encontro, a perda da rotina. Nós estamos vivendo o luto, sim, de perder coisas e situações e contextos que a gente jamais imaginou perder. A gente vive o sentimento de sofrimento, de perda. Tem um especialista em luto, o David Kisler, que ele, num artigo criado para ABR, ele fala do incômodo que a gente está vivendo é o luto. E ele fala exatamente isso, que a gente está vivendo um luto e um luto antecipado. E é possível que a gente viva esse luto antecipado porque de alguma forma a gente se prepara para o pior. A gente começa a perceber que as coisas estão se acabando, que as pessoas estão morrendo, então a gente cria um alerta e vai trabalhando a perda, sem saber se de fato ela vai acontecer, porque ela é incerta. Mas a gente vai criando um jeito, um mecanismo para se defender. Isso ele chama, né, de um luto antecipado. É uma espécie de consequência, de um pressentimento da finitude. E a gente vive isso o tempo todo. O medo da morte bater na nossa porta. O medo da gente ser infectado, por exemplo. Né? O luto antecipado inclui o não voltar mais o que era antes. Será que eu vou poder abraçar, beijar as pessoas que eu gosto? Será que eu vou poder visitar, voltar a trabalhar, ter o meu emprego ou ter algum emprego, aqueles que perderam? E tantas outras necessidades humanas que eram consideradas básicas, será que vai voltar como era antes? Esse é o luto que a gente vive, o luto antecipado, para de alguma forma, inconsciente, a gente trabalhar o sentimento de que a gente precisa dar conta. E ele traz que é importante, que pode nos ajudar a lidar melhor com essa perda, com esse luto, por meio das etapas do luto, trazida pela Elizabeth Kubler-Ross, criadora dessas etapas do ciclo do luto. Ele traz o quanto é possível a gente olhar e entender o que passa dentro da gente por meio dessas fases. Então, a primeira delas é a negação. Quando a gente inicialmente olhou para esse cenário e percebeu que é só uma gripe, não vai chegar no Brasil, não vai ficar perto da gente.
né? É só na China. Então a gente nega esse processo para dar conta, porque a gente não quer aceitar. Uma outra fase que ele traz, né, que esse estudo traz, é a fase da raiva. É quando a gente percebe que realmente vai acontecer, que chegou no Brasil, chegou na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, no nosso condomínio. É verdade. E a gente fica com muita raiva. Raiva porque a gente perdeu o trabalho, o emprego. Raiva porque talvez eu não tenha o que dar para os meus filhos. Raiva porque eu perdi o meu direito de ir e vir. Eu tenho que usar máscara. Eu não posso visitar meus pais. Raiva porque eu tenho desejo de coisas que eu não posso ter mais. Raiva porque as pessoas não cumprem aquilo que foi definido pela OMS, por exemplo. Raiva da política, das brigas e tantas outras coisas. Raiva porque eu não consigo enxergar um fim, algo que vai passar. Depois dessa raiva, de alguma forma expressa, sente aquela sensação da barganha. Bom, já que eu tenho que ficar então em distanciamento social, eu vou ficar 15 dias e tudo vai passar. Se eu lavar minhas mãos direitinho, ninguém vai ser infectado e tudo vai passar. E a gente começa a trabalhar essa barganha. E a gente descobre que não são só os 15 dias, que não dá para a gente garantir. E a gente começa a ter um sentimento de muita tristeza, de depressão, como se a gente se colocasse no fundo do poço, com vontade de desistir, de não querer mais passar por isso, de fechar os olhos e pedir que não faça mais isso. A gente fica naquele sentimento de tristeza e não saber como lidar com isso. Esse sentimento vai fazendo mal, vai fazendo você ficar lá no fundo do poço, sem saber como você vai reagir. Mas de repente surge um estralo, e aí você vai começando a buscar força, vai buscar energia e vai entendendo que isso é fato, é real. E como você então vai lidar com tudo isso? Até que um dia você deixa de assistir o noticiário da forma como você assistia e só via números de mortes, de doença, de dores. E aí você vai buscando jeitos de lidar melhor, de forma mais saudável. Então, você percebe que tem uma condução com seus filhos diferente, que você começa a falar menos disso, que você faz coisas dentro de casa que você nunca não faria. Você começa a usar a tua criatividade, teu jeito mais inovador de se colocar no mundo, mais posicionado, porque você não quer mais viver aquele sentimento depressivo, de tristeza. E você vai, de alguma forma, buscando saídas mais saudáveis. E a gente chama isso de aceitação. E essa aceitação é a única coisa que a gente pode controlar, porque tem a ver com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Nós podemos nos descobrir, de entender potenciais que a gente nem imaginava, de buscar saídas que a gente nem imaginava que tinha, talvez até conectada a um propósito de vida. A gente começa a perceber que dá sim para trabalhar de formas diferentes, né? Muitas pessoas começam a usar o nível de criatividade. A gente começa a perceber que é possível ajudar com pouco, ajudar os menos favorecidos, mudar pensamentos e hábitos. Eu consigo olhar diferente para o meu estilo de vida, apoiar os grupos de maior risco, por exemplo, os idosos. A gente começa a olhar a vida de forma diferente, a gente se torna melhor. A gente começa a se perguntar que é possível, que a vida é curta, mas ela é possível de ser vivida de forma diferente, que basta a gente olhar para a gente e dar essa possibilidade, essa chance. Então, viver o luto, sim, é importante. Não há perdas pequenas ou grandes, não há perdas simples ou complexas, há perdas. Cada um vive a sua perda da forma que dá conta. Cada um vive o luto, o sofrimento da forma que é possível. Não é possível a gente olhar para isso sem considerar que cada ser é um ser único e singular. Essa é a forma da gente olhar as possibilidades. E o que então podemos fazer para lidar melhor com o luto? É importante a gente olhar para os nossos sentimentos, expressar os nossos sentimentos, trazer, nomear esses sentimentos, conversar com as pessoas, permitir chorar, sentir sim tristeza, raiva, acolher os nossos medos e depois guardá-los em alguma caixinha para que eles não sejam maiores do que a nossa força de vencer e de lutar. A gente precisa contribuir, a gente precisa silenciar e ouvir o nosso coração.
apoiar e ser apoiado, cuidar e ser cuidado, acolher e ser acolhido e permitir. E viva sim esse luto para que você saia de uma forma muito melhor do que você entrou. Esse é um dos pontos importantes para a gente se reconhecer e perceber que sim, é possível a gente conseguir olhar com pontos de felicidades, mesmo nas pequenas coisas. Eu sou a Renata Franco, foi um prazer apresentar esse conteúdo e compartilhar isso com vocês. Aqui são os meus dados e sigamos com novas possibilidades. Um grande beijo e até uma nova oportunidade.